boa tarde. No último dia 23 de agosto, a Band Amazonas realizou o segundo debate com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Conforme as regras acertadas em comum acordo com os representantes dos 9 candidatos, foi definido que o debate seria realizado apenas com os 6 prefeituráveis com maior representatividade na Câmara Federal. Os demais foram convidados a participar de mais uma rodada de entrevistas aqui no Band Cidade. E começamos hoje pelo candidato do PSTU, Herbert Amazonas. Muito boa tarde, candidato. Obrigada pela sua presença aqui no Band Cidade. Bom, a propaganda eleitoral no rádio e na TV começou no dia 21 de agosto. O PSTU é um dos partidos com maior tempo de propaganda, 1 minuto e 6 segundos. É possível atrair a atenção do eleitor em tão pouco tempo? Boa tarde, Rosimar, a Band Cidade também, pela oportunidade. É difícil, né? 1 minuto, nós temos de ser bastante criativos, né? Para você poder apresentar as propostas do nosso plano de governo, certo? E tentar fazer esse debate, esse diálogo com a população. Mas é meio complicado, que você fica com um tempo muito insignificante e acaba você não conseguindo sintetizar bem, claramente as propostas. Fica bastante rápido, até para as pessoas terem acesso, a compreensão. Fica difícil, mas a gente tenta fazer o possível para que tente passar uma proposta da melhor maneira didática possível. E de que forma, então, o PSTU vem trabalhando o candidato Herbert Amazonas, além desse espaço no rádio e na TV? Nós temos o blog, né? Nós temos nosso trabalho de panfletagem nas categorias onde nós atuamos. Nós estamos aproveitando as entrevistas nos rádios, televisões, rádios comunitárias. Dentro do possível, a gente vai ocupando o espaço que dá para o partido ocupar nesse processo eleitoral. Bom, em suas propostas, o senhor fala muito em estatizar alguns serviços que hoje estão nas mãos aí de empresas privadas. Porém, a Prefeitura de Manaus enfrenta um problema que é também enfrentado por outras prefeituras do país, que é aquele inchaço da folha de pagamento em que 50% ou mais já está comprometido com a folha de pagamento. E outros 36% já vão direto para a educação e saúde, sobrando aí mais ou menos uns 14% para a Prefeitura de Manaus hoje aplicar em propostas, resolver inúmeros problemas da cidade. Como é que o senhor pretende equilibrar essa conta, ainda propondo essa estatização, por exemplo, de serviços aí como saúde, transporte? Hoje, há um problema sério assim que nós precisamos ter o orçamento da prefeitura, de posse desse orçamento, checar se esses números, eles refletem a realidade do orçamento da prefeitura. Porque, veja bem, o funcionalismo público, ele tem um salário bastante achatado, uma carga horária bastante exaustiva, e pelo salário do funcionalismo público não reflete esses números repassados pela prefeitura referente a pagamentos de salário, para determinadas categorias, como saúde, educação e o funcionalismo público em geral, que faz funcionar a máquina da prefeitura. É sério o problema também dos cargos comissionados, a gente precisa fazer um levantamento, que eu acho que boa parte desse orçamento comprometido é gente ligada a esse tipo de serviço, não faz parte do quadro de funcionário, mas ocupa um cargo e que tem uma remuneração bastante elevada. E aí sim, eu acho que isso compromete os recursos públicos, e você fica impossibilitado de prestar serviços como saúde decente, um transporte de qualidade para a população. Então, nós achamos que nós precisamos fazer um levantamento desse orçamento, chamar os trabalhadores para a gente discutir a questão até do plano e carreira deles e os reajustes salariais. Eu, particularmente, não acredito no tamanho desses números do comprometimento do orçamento com a folha de pagamento, certo? De posse desses números, nós vamos dar uma analisada e rever essas remunerações, que nós sabemos que existe bastante gente que recebe salário, às vezes, sem nem prestar o serviço à população.
E qual que seria a proposta, então, do senhor para o transporte coletivo? Como que o senhor pretende passar esse serviço para a prefeitura? Sim, nós achamos que Manaus ela cresceu de uma tal maneira que hoje nós precisamos de um transporte de qualidade, certo? E um transporte de massa. Porque se você tem hoje, por exemplo, as linhas do metrô já fazendo esse serviço, você tem um serviço barato, um serviço pontual e um serviço de qualidade. E aí eu tenho certeza, se você tem um transporte com esses 3 elementos, a qualidade, uma tarifa barata e pontual, tenho certeza que você nem vai estar utilizando o seu automóvel. Né? Isso, inclusive, ajuda a resolver o problema do engarrafamento, né? Do transtorno no trânsito. E nós achamos que só uma empresa administrada pelo serviço público possa proporcionar uma qualidade de vida para a nossa população. Porque os empresários eles não têm na sua agenda oferecer um serviço social. A agenda do empresário é o lucro, certo? E o lucro, ele não é pensado no retorno para a população, em melhores serviços prestados para a população. Então, para prestar esse serviço, você tem que ter essa empresa sendo administrada pela prefeitura, com concurso público, com os trabalhadores treinados, especializados, e aí você pode resolver o problema do transporte coletivo, você pode resolver o problema do horário e de uma tarifa. Nós temos condições de ter uma tarifa de R$1, nós temos condições de ter o passe livre para o estudante. Por que não tem na nossa cidade? Porque o prefeito, ele acaba sendo um serviçal dos empresários do transporte coletivo e não um serviçal da população, para a qual entregou o voto para ele, na qual acreditou nas propostas de governo dele. Então, acaba revertendo aquele candidato que disse que ia servir a população e serve um setor da população que é o empresariado. E para nós isso é maléfico, por isso nós apresentamos uma proposta diferente das demais candidatos. Nós queremos uma prefeitura voltada para os trabalhadores da cidade, para a população pobre, e não canalizar os recursos públicos para a iniciativa privada, como é feito hoje. Eu acho que chega de empresário chegar aqui, enriquecer da nossa cidade e levar boa parte do dinheiro para fora, certo? Então, essa seria uma proposta para a questão de por que estatizar esse serviço para poder apresentar um serviço de melhor qualidade e barato para a população. E a questão do contrato, porque existe uma concessão que já foi liberada para as empresas. Como resolver isso em curto tempo? Tem um monte de problemas sobre suspensão de contrato, empresas que descumpriram o contrato, tem uma série de irregularidades. Essas empresas, de imediato, acho que nós temos de romper mesmo o contrato, porque são marginal as leis que foram estabelecidas, que regiam esse tipo de contrato, certo? Mas como não há uma pressão popular, não há uma mobilização popular que cobre tanto o prefeito como os empresários, isso acaba ficando entre o judiciário ali, um processo normal e que não avança, acaba todo mundo se saindo bem, deixando o rombo na prefeitura, vai embora e ninguém resolve esse problema. Nós achamos que tem problema, condições de resolver, por isso que a nossa proposta é que a gente tem de estancar essa sangria com recurso público e essa farra que é feita com dinheiro, tanto do governo federal, como do governo estadual, como do governo municipal. É muito fácil se tornar empresário nesse país. O governo financiando, dando crédito, dando financiamento, reduzindo imposto, né? Então, nós achamos que esses recursos, eles têm de estar a serviço da população, que está bastante carente, falta investimento em saúde, em transporte, em educação. E não é falta de dinheiro, o dinheiro existe. O problema é que o dinheiro vai, boa parte, para os empresários e não retorna para a população mais carente. Tá certo, candidato. O Band Cidade Entrevista deste sábado faz um rápido intervalo. Voltamos já já.